Olá, pessoal! Nesta aula, nós iremos estudar equações e sistemas lineares. Bom, vamos começar com a definição de equação linear. Uma equação da forma a1x1 mais a2x2 mais a nxn igual a b é chamada de equação linear com variáveis x1, x2, xn, coeficientes iguais a 1, a2, a n, que são números reais, e termo independente igual a b, que também é um número real. Quando b é igual a zero, a equação a1x1 mais a2x2 mais a nxn é igual a zero e recebe o nome de equação homogênea. Esta equação homogênea, então, é um caso particular das equações lineares. Podia dizer equação linear homogênea, ou apenas equação homogênea, tanto faz, equação linear homogênea, tá? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nós temos, equações que são lineares. Antes de olhar estes exemplos, vamos voltar aqui e compreender um pouco mais esta equação linear. O que nós podemos observar aqui? Então, sendo as variáveis os termos x1, x2, xn, quer dizer que uma equação linear é a soma da multiplicação de números por variáveis, né? Então, nós vamos multiplicar números por variáveis e nós vamos somar os resultados. Observem aqui, pessoal, que nós não temos nenhuma potência nas variáveis. Então, todas as variáveis estão elevadas a expoente igual a 1. Você também não pode observar aqui o produto de duas variáveis, né? E também não temos as variáveis como argumento de funções, seja ela trigonométrica, exponencial, qualquer função. Bom, agora sim, com essas observações, vamos lá para os exemplos para a gente ter uma ideia mais clara. Então, os primeiros exemplos, nós temos equações lineares. Então, nós temos aqui x1 mais 3x2 é igual a 7, é uma equação linear. Os coeficientes das variáveis são 1, 3 e o termo independente é o 7. A segunda equação é 1 sobre 2x menos y mais 3z é igual a menos 1. Aqui você pode observar que as variáveis estão com outros termos. X, y e z são as variáveis. No exemplo de cima está x1 e x2. Então, na definição, pessoal, quando a gente coloca de variáveis x1, x2, xn, essas letrinhas aqui apenas estão representando as variáveis, mas a grafia dessas variáveis, vamos colocar assim, pode ser qualquer uma. Pode ser T1, T2, Tn, Y1, Y2, Yn. A gente, quando você está trabalhando com um grande número de variáveis, é mais adequado você usar uma letra apenas e colocar um subíndice. Mas aqui nos nossos exemplos, você pode observar que na letra B, nós usamos variáveis diferentes, x, y e z, porque eram apenas 3 variáveis, então é possível você escolher 3 letras diferentes do alfabeto para representar essas variáveis. Então, isso aqui é livre, é muito particular, vai depender aí do livro que você vai ler, às vezes o exercício que você vai fazer, algumas vezes você mesmo vai ter que atribuir nome às suas variáveis, certo? E na letra C nós temos menos 2x2 mais x4. Quais são as variáveis da equação aqui, pessoal? Nós só estamos vendo o x2 e o x4, mas aqui como essas variáveis estão indexadas, nós vamos precisar aqui inferir, mas se fosse um exemplo, uma equação embutida dentro de um exemplo mais formal, o próprio exercício já viria dizendo que é um problema contendo uma variável com 4 coordenadas, né, igual nós vimos lá atrás, nas aulas anteriores, os vetores, que cada vetor tem as suas coordenadas. Essas variáveis aqui, elas são também coordenadas de vetores. Então, por exemplo, na primeira equação, o x1 e o x2 serão coordenadas de um vetor de 2 coordenadas. E aqui,
nesta terceira equação, nós vamos dizer que as variáveis da equação são x1, x2, x3 e x4, apesar do x1 e o x3 não estarem aparecendo aqui. Mas se isso fosse necessário, a gente especificaria isso de uma forma mais clara, tá? Então aqui é somente um exemplo que foi já colocado após a definição e eu estou fazendo aqui os comentários necessários para que vocês compreendam. Os próximos exemplos que nós temos não são equações lineares. São equações que não podem ser caracterizadas de lineares. Por quê? Vamos lá, em cada um deles vamos tentar identificar o que está acontecendo. Na primeira equação, a variável x2 está com potência 2, é x2 ao quadrado. Então, não pode, porque nós vimos lá que as variáveis não podem ter expoentes diferentes de 1. Na segunda, a variável x1 é argumento de função, a função seno, função trigonométrica, não pode também. E aqui na terceira, a variável a, as variáveis aqui são a, b e c. A variável a está dentro de um radical, é raiz de a, ou seja, a elevado a meio. Também não pode. Então, essas aqui não são equações lineares. Nesta aula, nós iremos focar nas equações que são lineares. Bom, pessoal, então, dado uma equação linear, o que será uma solução para essa equação? Bom, vamos ver aqui na definição. Olha, um vetor do Rn, tá aqui, agora vamos lembrar das nossas aulas anteriores. O vetor do Rn é uma solução para a equação linear com n coordenadas, se ao substituir as variáveis da equação pelas coordenadas do vetor, a expressão resultante é verdadeira. Então, olha só. Na equação, nós temos n coordenadas, quer dizer, n variáveis. Então, quer dizer que o vetor, que é a solução, precisa ter n coordenadas, porque você vai colocar uma coordenada para cada variável, tá certo? E quando você fizer essa substituição e efetuar o cálculo do primeiro membro, e esse cálculo resultar no número que está lá no segundo membro, você vai ter uma igualdade que é uma sentença verdadeira, uma expressão verdadeira. Vamos ver vamos traduzir isso a partir de um exemplo. Olha só. Verifique que o vetor x é solução da equação. Esse vetor x é um vetor coluna, porque está escrito na notação de linha com a transposta. Então, é um vetor coluna. Os vetores aqui, pessoal, poderia ser coluna, linha, o parêntese com a vírgula, então a notação aqui é indiferente, tá? Então, aqui ele nem mencionou qual é a notação, porque é um vetor do Rn, tudo bem. Então, nós queremos mostrar que esse vetor é uma solução da equação x1 mais 3x2 igual a 7. Bom, existe aqui uma ordem, né, para a gente utilizar. Então, a primeira coordenada se refere à primeira variável, que é a x1. Então, nós vamos colocar x1 igual a 4. E o segundo número, que é a segunda coordenada, se refere a x2 igual a 1. Então, nós vamos pegar esses termos e vamos substituí-los na equação. E quando a gente faz isso, nós vamos ter 4 mais 3 vezes 1 é igual a 7. Fazendo os cálculos, 7 é ser 7. E essa é uma sentença verdadeira. Então, a substituição que você fez, que é o vetor x, vai ser realmente uma solução da equação. Bom, vamos passar agora para o nosso próximo tópico, que são sistemas lineares. Então, olha só, um sistema linear é um conjunto de equações lineares com as mesmas variáveis. Então, nós vamos ter aqui várias equações lineares, todas com as mesmas variáveis. E um sistema linear com n equações e n variáveis pode ser representado por A1x1 mais A... Olha, pessoal, aqui atrás, quando a gente estava trabalhando com apenas uma equação, vamos voltar só um pouquinho, ó. Então, os índices, os coeficientes que a gente utiliza, bastava que tivesse um subíndice que já estava claro que se referia às variáveis correspondentes.
No caso dos sistemas, nós vamos ter mais de uma equação, então se você mantém apenas um número no subíndice, você vai ter que ficar trocando as letras, o nome das letras. Então, o que a gente fez? Nós vamos adotar dois subíndices, quer dizer, nós vamos adotar dois números lá no subíndice, para que um deles esteja associado com a variável e o outro esteja associado com a equação. Então, notem o seguinte, nessa primeira equação, o primeiro número do subíndice é o número 1, que corresponde à linha. Vocês lembram que lá atrás, na aula 2 ou na 1, nós falamos que nos subíndices das matrizes, o primeiro dígito se refere sempre à linha e o segundo sempre à coluna? Essa lógica, ela se mantém na matemática, tá? Então, olha só. A1, o primeiro número se refere à linha, que se refere à primeira equação. E o segundo número se refere à primeira coluna, que toda essa primeira coluna vai conter a variável x1. Vamos aqui para o segundo termo, ó. A1x2, A12x2. O número 1 se refere à primeira linha e o número 2 se refere à segunda equação. Vai acontecer até o último termo da equação. Então, A1nxn. O número 1 se refere à primeira linha e o dígito n se refere à coluna n, que é igual a B1. Aqui bastava um número apenas para expressar o termo independente, porque em cada equação vai ter um termo independente só. Então, um número era suficiente, um número foi suficiente. Vamos falar da segunda equação, ó. A21x1, ou seja, coeficiente da segunda equação que multiplica a variável x1. O A2nxn significa o quê? O A2n é o coeficiente da equação 2 que multiplica a variável xn, que é igual a B2. E isso até o final, a última equação do sistema será AM1x1. AM1, o M se refere à linha M, esse 1 se refere à variável x1. AM2x2, o M se refere à linha M e o 2 se refere à coluna 2, que também é a variável x2. Até o último termo do sistema, o último termo aqui desta última equação do sistema. AMnxn, a M da linha M, o N se refere à coluna N, que se refere à variável xn, que é igual a Bm. Bom, pessoal, quando os termos independentes do sistema forem todos iguais a zero, esse sistema será chamado de sistema linear homogêneo e vai ter esta notação aqui. Bom, vamos lá, ó, definição. Um vetor x é uma solução do sistema linear se for ao mesmo tempo solução de todas as suas equações, né? Então, a solução, a gente viu lá atrás que solução de equação linear é aquele vetor que, quando você substitui as suas coordenadas nas respectivas variáveis da equação, a equação é uma expressão verdadeira, a expressão obtida. Agora, quando se trata de sistema, essa substituição tem que ser feita em todas as equações do sistema e todas elas devem ser satisfeitas. Muito bem. Então, aqui, ó, nós vamos encontrar a solução dos sistemas lineares. Eu sugiro que antes de vocês passarem para o próximo slide, tenta resolver cada um dos sistemas. Após isso, vocês continuam aí nesta aula. Então, vou fazer aqui com vocês. Olha só, primeiro sistema, x1 menos x2 é igual a 1, 2x1 mais x2 é igual a 6. Bom,
O que nós fizemos aqui? Nós adotamos a estratégia de somar as duas equações para cancelar a variável x2. Então, nós somamos, ficou 3x1, 0x2 igual a 7. Então, 3x1 é igual a 7. Para isolar o x1, nós vamos passar o 3 dividindo o segundo membro. Ele foi com a operação inversa. Olha só, então ficou x1 é igual a 7 sobre 3. Agora, substituindo o x1 igual a 7 sobre 3, por exemplo, na primeira equação, o x2 será igual a 7 sobre 3 menos 1, que vai ficar igual a esse valor aqui. Façam as continhas aí para checar. Então, aqui nós temos a solução do sistema escrito na forma de vetor coluna, porque nós estamos usando esse T aqui como auxiliar, uma ferramenta auxiliar. E esse sistema, então, ele vai ser caracterizado por possuir apenas uma solução. E ele vai ser chamado de sistema consistente e determinado, certo? Bom, vamos para o próximo sistema. x1 mais x2 é igual a 4 e 3x1 mais 3x2 é igual a 6. A estratégia de resolução que foi adotada aqui foi multiplicar a primeira equação por menos 3 e, em seguida, somar as equações obtidas. Fazendo isso, olha só, vai ficar aqui menos 3 e menos 12. Então, quando a gente soma as duas equações, nós vamos chegar em 0 é igual a menos 6. Bom, mas essa sentença, 0 igual a menos 6, ela é falsa. E ela surgiu de você tentar resolver o sistema. Então, com isso, nós devemos concluir que não se pode resolver o sistema, ou seja, o sistema não tem solução. E quando o sistema não tem solução, nós podemos chamá-lo de sistema inconsistente. E a nossa última letra do exemplo, nosso último sistema, é 4x1 menos x2 é igual a 1 e 16x1 menos 8x2 é igual a 4. Aqui vocês vão observar que se a gente somasse as duas equações sem fazer nada anteriormente, não vai resolver o problema. Então, nós optamos por multiplicar por menos 4 a primeira equação para cancelar o x1. Então, nós vamos multiplicar, vai ficar menos 4x1, menos com menos mais 4 vezes 2, 16, é igual a menos 4. Mas quando você soma uma equação na outra, você vai obter 0 é igual a 0. Bom, pessoal, 0 é igual a 0 não é uma expressão falsa, mas também não nos ajuda a resolver o sistema. Quando isso acontece, pessoal, 0 é igual a 0, nós vamos já de antemão prever que o sistema terá infinitas soluções. Por que isso acontece? Olha só. Vamos voltar aqui e tentar novamente uma outra estratégia. Multiplicando a primeira equação do sistema por 4, você vai ter 16x1 menos 8x2 é igual a 4. Mas essa equação vai ficar igual à equação, a segunda equação. Então, quer dizer que todas as duas equações do sistema são iguais a 16x1 menos 8x2 igual a 4. E o sistema pode ser considerado apenas com essa equação. E como só tem uma equação, vocês vão observar que qualquer valor, se você joga valor para o x1 e acha um x2 correspondente a ele, e vai trocando os valores e sempre encontrando o x2 de acordo com os valores considerados para x1. Dessa forma, nós podemos colocar a solução apenas de uma forma simples, isolando uma das variáveis. Então, nós optamos por isolar o x2, aí nós ficamos com x2 é igual a 2x1 menos 1 sobre 2. Este é o valor da variável x2, que depende de x1. Bom, x1 nós vamos chamar de variável livre. O que seria isso? Uma variável livre é uma variável que pode assumir qualquer valor real. Então, é comum atribuir um parâmetro t ou qualquer outra letra para a variável x1 para reforçar o fato que ela pode assumir qualquer valor real. Dessa forma, a solução do sistema será o x1, que nós vamos chamar de t,
e o x2 que está em função de t, que é o 2t menos 1 sobre 2, onde t pertence aos reais. Como aqui t pertence aos reais, pessoal, e o conjunto dos reais tem infinitos termos, nós podemos concluir com isso que o vetor solução do sistema também possui infinitos termos. Olha só essa representação gráfica que ilustra cada um dos exemplos, cada uma das alternativas do exemplo anterior. Então, aqui no primeiro gráfico, nós temos o sistema, nós temos a representação geométrica das equações do sistema da parte A. Então, aqui, ó, as duas equações se interceptam em um único ponto. No segundo sistema que não houve solução, as retas correspondentes aos sistemas não podem ter ponto em comum. Então, elas não se intersectam. E na última solução, que nós vamos ter infinitos pontos, a solução está sobre essa reta, ou as duas retas se coincidem. Então, quer dizer que toda solução, todo ponto da reta atende às duas equações. Então, nós temos infinitas soluções. Olha só, então, como nós podemos resumir os casos dos sistemas lineares. Um sistema linear ele pode ser classificado em consistente. Essa palavrinha consistente, ela pode ser substituída por compatível ou possível. E ele pode ser também indeterminado, tá? Desculpa, ele é consistente e determinado, quando tem uma única solução, que é esse primeiro gráfico aqui. Esse primeiro gráfico ilustra essa situação. O sistema pode ser inconsistente. Inconsistente, essa palavrinha pode ser substituída por, aqui é N, gente, ó, digitei errado. Incompatível ou impossível. E não possui solução. Se não possui solução, então ele vai ser inconsistente se não tiver solução. E ele vai ser consistente e indeterminado se ele possui infinitas soluções, que é o caso que nós atribuímos aquele parâmetro, né, t. Então, quando tiver infinitas soluções, nós vamos chamar o sistema de consistente e indeterminado. Tudo certo? Bom, podem praticar os exercícios lá na seção 2.2 do livro. E vamos seguindo aqui agora para equação matricial e matriz aumentada. Bom, lá num sistema linear, pessoal, relembrando todas as operações de matrizes que nós estudamos, nós temos a princípio a igualdade de matriz. A igualdade de matriz, lembra no que implica a igualdade de matriz? A igualdade de matriz implica na igualdade dos termos correspondentes. Então, nós vamos ter aqui, ó, o primeiro termo da equação é igual a B1. O segundo termo da equação é igual a B2. E o terceiro termo da equação, falando da equação, né, gente? O último termo aqui dessa matriz, que tem que ser igual ao último termo da matriz do segundo membro, vai se corresponder à última equação do sistema, certo? Então, vamos falar novamente, ó. Esse sistema corresponde a essa igualdade de matriz, porque nesta matriz o primeiro termo é igual ao primeiro termo do segundo membro, e isso é igual à primeira equação dessa matriz. Isso vai se repetir para todos os termos da matriz. Aqui, neste ponto, você vai observar que os termos de cada linha dessa, que são expressões, não são igualdades, não tem igualdade, então não é equação, né? São expressões contendo multiplicação de escalar por variável e soma. Notem que todos têm o x1, x2 até o xn, né? Então, lembrando daquela operação de produto escalar que nós vimos lá atrás, se você considerar que em cada termo desse, a gente tem um produto escalar do vetor de coordenadas x1, x2, xn, até o A1, x1, x2, xn, né?
Então, nós vamos ter o produto escalar de A11, A1N, A12 até A1N, que multiplica x1, x2, xn. Como isso acontece em todas as expressões da matriz, nós vamos poder colocar esse x1, x2, xn como sendo um vetor que está fazendo produto escalar com os termos aqui restantes para todas as linhas. Então vejam só, se você reescrever essa primeira matriz como sendo A11, A12, A1N, basta você multiplicar essa linha pela matriz x1, x2, xn. Mesma coisa com os outros, ó, A21, A22, A2n, produto escalar com x1, x2, xn, vai ficar igual a B1, B22, BNN, certo? E essa expressão que a gente chegou aqui, que agora é uma equação, você vai chamar de equação matricial, porque agora é uma equação envolvendo as matrizes. Essa aqui vai ser a matriz A, este vai ser o vetor coluna ou a matriz, o vetor coluna X, e aqui o vetor coluna B. Bom, vamos formalizar isso aqui então. Então, dado um sistema linear de m equações e n variáveis, m equações e n variáveis, a matriz dos coeficientes vai ser essa matriz A aqui. E a matriz das variáveis serão o vetor que contém x1, x2, xn. Nós escrevemos em forma de linha T, só para facilitar, economizar um pouco de espaço na hora de escrever, tá? E o vetor das variáveis é o B, que é B1, B2, Bn. Aqui, gente, é Bn. Não, BM mesmo, é BM. Aqui que tá digitado errado, ó. É BM que se refere à equação M. Ó, fiz a correção aqui, BM. Então, o vetor B1, B2, BM é o vetor de termos independentes. Bom, então, dado aqui um sistema, vamos apenas escrever a sua equação matricial. Então, olha só, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos colocar os coeficientes de cada variável. Vou voltar um pouquinho, olha só. Primeira coluna são os coeficientes da variável x1. Segunda coluna, coeficientes da variável x2, até a coluna n, que é coeficiente da variável xn. Então, aqui nesse sistema, você tem que observar quais são as variáveis primeiro. Então, nós temos aqui variáveis x1, x2, x3, x4, x5, x6. Nós temos 6 variáveis. Então, o vetor de variáveis aqui, ó, terá 6 coordenadas e o vetor de termos independentes será, vamos lá, por coluna, pessoal, coeficientes do x1, 1, 2, 0, 2. Do x2, 3, 6, 6. 0, né, tem que colocar o 0, tá? 0, 6. Do x3, menos 2, menos 5, 5 e 0. E vai fazer isso para todas. Vamos lá para o x6. Não tem x6 na primeira equação, então 0. Na segunda equação tem x6, é menos 3x6, então menos 3. Na terceira, o x6 é 15. E na última, o x6 é 18, que vai ser igual a 0, menos 1, 5 e 6, tá aqui. Então, essa aqui é a equação matricial do sistema. Bom, pessoal, o que é matriz aumentada? Então, dado um sistema linear, a matriz aumentada é aquela formada pelos coeficientes das variáveis e pela matriz e pelos termos independentes. Então, olha só, do A1 até o A1N são os termos independentes. E aqui vai ser seguida de uma coluna contendo os valores numéricos dos termos. Eu falei termos independentes. Parece que eu tô com sono dando essa aula. Olha só, vamos prestar atenção, né? Olha só, a matriz A é dos coeficientes. Então, A1, A21, AM1, A1N, A22, AM2.
até a última coluna de coeficientes, A1N, A2N, AMN, seguido da coluna dos termos independentes, B1, B2, BM. Agora sim, né? Então tá aqui o sistema do exemplo anterior e a sua matriz aumentada, então, será constituída pela matriz dos coeficientes que a gente já tinha tirado ali atrás e vamos acrescentar os termos independentes 0, menos 1, 5, certo? Então, ó, exercícios para vocês lá na seção 2.3. Bom, continuando, vamos falar agora de forma escada e operações elementares. O que é uma forma escada? Olha só, uma matriz A de termo geral A e J de M' e N colunas está na forma escada se satisfaz as seguintes condições. Primeira condição, as linhas nulas localizam-se abaixo das linhas não nulas. Então quer dizer que se tiver linhas nulas na matriz, ela está lá no final da matriz, tá? Em linhas consecutivas, o primeiro número não nulo da linha superior localiza-se mais à esquerda que o primeiro número não nulo da linha posterior. O primeiro número não nulo de cada linha é chamado de pivô. Vocês vão observar, pessoal, que aqui o primeiro número não nulo da linha, para o caso da matriz na forma escada, não tem que ser necessariamente igual ao número 1, certo? É um número qualquer, nós vamos apenas pedir que ele seja não nulo. Então, o primeiro número não nulo é chamado de pivô. Olha aqui um exemplo, ó, vários exemplos da forma escada. Então, nós temos, ó, primeiro número não nulo, abaixo tem que ser 0. Aqui nós temos, ó, o primeiro número não nulo, abaixo tem que ser 0. O que ele pede para a gente observar é o seguinte, vamos seguindo lá os passos, os critérios que devem ser satisfeitos, que ele fala o seguinte, se tiver linha nula, ela está no final da matriz. Então, aqui, ok, nem tem linha nula, aqui nós temos uma linha nula, aqui nós temos uma linha nula e aqui não tem. Então, tudo bem. Agora, o próximo passo que nós temos que considerar é o seguinte, quando você compara duas linhas, que fazem linhas consecutivas, o pivô da linha de cima está sempre mais à esquerda. Então, olha só, comparou duas linhas, o pivô da linha de cima está mais à esquerda, comparou essas duas aqui, o pivô da linha de cima está mais à esquerda, e quando compara a primeira com a última, também, o pivô da primeira linha está mais à esquerda que o pivô da linha 3. Na letra B, a linha nula vem no final e comparando duas linhas, o pivô da linha, vou falar agora da linha posterior, tá? Está mais à direita. Aqui também, ó, linha nula vem no final da matriz e comparando duas linhas, o pivô da linha de baixo vem mais para a direita. E aqui compara duas linhas, acontece o mesmo com o pivô e não tem linha nula. Então, tudo bem. Então, todas essas matrizes são classificadas como matrizes na forma escada. Esse próximo exemplo, as matrizes eles não são chamadas de forma escada porque elas não atendem à definição. Vamos ver aqui em cada caso o que está acontecendo. No primeiro exemplo, tem uma linha de zeros que não está depois de linha não nula. Então, aqui a linha de zeros não veio no final da matriz, então não satisfaz a definição. Na letra B, quando você compara duas linhas consecutivas, o pivô da linha de baixo está no mesmo alinhamento do pivô da linha de cima. Não pode. O de baixo tem que estar sempre mais à direita, exatamente para formar uma espécie de degrau. Na terceira, quando você compara duas linhas, o pivô da linha de baixo está mais à esquerda que o de cima. Então, não pode também ser forma escada. E nessa D, letra D, tem uma linha de zeros antes de uma linha não nula. Então, não serve nenhum desses exemplos aqui para serem chamadas de forma escada. Vamos voltar um pouquinho aqui. Olha só. Nesses exemplos, que são todos forma escada, vamos passar um traço aqui
por baixo de cada pivô. Então, olha só, eu passo um traço aqui, aí eu desço com o lápis, traço aqui e desço aqui, traço aqui. Forma uma espécie de degrau. Então, olha só, eu traço aqui, desço e traço pra cá. Aqui eu vou trazer o lápis até aqui, desço, trago até aqui, traço até o final, né? E aqui, ó, traço aqui, desço. Então, você vai ter uma espécie de degrau mesmo com os termos aí os primeiros números não nulos de cada uma das linhas. Bom, pessoal, nós temos uma outra definição que é a forma escada reduzida. Então, apareceu aqui uma palavrinha a mais, reduzida. Então, veja só. As linhas nulas localizam-se abaixo das linhas não nulas, como acontecia ali na forma escada. O pivô, que é o primeiro número não nulo da linha, de cada linha tem que ser igual a 1. Então, ali atrás não tinha nenhuma restrição para o pivô, não foi imposto nada para o elemento pivô. Aqui na reduzida, sim, ele tem que ser igual ao número 1, tá? Em linhas consecutivas, o pivô da linha superior localiza-se mais à esquerda que o pivô da linha posterior. Na reduzida também tem esse critério. E o último critério que tem que ser satisfeito é o seguinte: se o pivô de uma linha ocorrer na linha. Desculpa, o pivô de uma linha ocorrer na coluna AK. Lembra essa notação aqui que colocamos na última aula? Essa notação significa coluna K da matriz A. Então, se o pivô acontecer na coluna K, então os demais termos da coluna K devem ser todos nulos. Ah, entendi. Então quer dizer que se em uma linha tiver um pivô, naquela coluna que esse pivô aparece, os demais números devem ser todos iguais a 0. Ok? Olha só uma observação. Uma matriz na forma escada reduzida, ela é também uma matriz na forma escada. Então, quer dizer que se ela é reduzida, ela deve ser também uma forma escada. Qual que é a diferença das duas? A diferença é que na forma escada reduzida, sempre que o pivô aparecer, abaixo e acima tem que ser 0. E o valor desse pivô, valor numérico, o número, vai ser sempre o número 1, que é o primeiro número não nulo da linha. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Primeiro número não nulo, tudo igual a 1. Quando o pivô aparece, abaixo dele não tem nada. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui também. E aqui. Certo? Então, nós temos linhas começando com o número 1, linhas não nulas começam com o número 1. Onde o pivô apareceu, os demais números são iguais a 0, certo? Aqui não tinha necessidade, né, de ser 0, porque o pivô é esse aqui. Então, esse número aqui podia ser diferente de 0. E aqui também é um exemplo mais simples, certo? Bom, vamos lá. Ó. Agora vamos falar sobre operações elementares. Operações elementares que podem ser aplicadas nas linhas de uma matriz, no caso uma matriz na forma escada, ou uma matriz qualquer, porque as operações elementares elas são definidas de modo geral. Nossa intenção aqui é aplicar essas operações nas matrizes aumentadas para transformá-las em matrizes na forma escada ou forma escada reduzida, tá certo? Então vamos ver aqui quais são essas operações. A primeira delas é multiplicar a linha R de A por um K diferente de 0, certo? Então nós vamos representar em símbolo essa notação, essa operação por AR, que eu vou atuar na linha R, e vou trocar a linha R por K, que multiplica AR, tá certo? Próxima operação, permutar as linhas R e S, simbolicamente denotada por AS, setinha, AR e AS, certo? E depois, somar a linha R
a linha S multiplicada por K. K é diferente de zero. Ou seja, denotar por AR a linha AR mais KAS. Outra definição. Se B igual a B e J, M por N é uma matriz obtida ao aplicar sobre as linhas de A uma série de operações elementares, então A e B são matrizes equivalentes por linha. Certo? Então, esse equivalente por linhas quer dizer isso. Toda vez que você parte de uma matriz, aplica operações elementares e gera outras matrizes, nós diremos que A e B são equivalentes por linha. Bom, um exemplo, obtenha a matriz equivalente por linha à matriz A para cada operação elementar abaixo. Então, nós vamos aplicar aqui 3 vezes operações, são exemplos, a cada alternativa independe uma da outra. Então, vamos lá, primeiro exemplo, tenta fazer primeiro sem olhar a resposta, pessoal. E aí, após vocês fazerem as suas tentativas, aí vocês voltam aqui no slide e continuam a aula. Ok? Vamos fazer junto agora. Então, olha só. Matriz A, 2, 1, 1, 3, 1, 7. Nós vamos pegar a matriz A na linha 1 e vamos dividir por 2 vezes linha 1. Então, nós vamos aqui na matriz, ó, e aplicou a divisão. Então, L1 é 1 sobre 2 L1. E você vem aqui em todos os termos e aplica essa operação. Então, ficou L1 ficou 2 sobre 2, 1. 1 sobre 2 e 1 sobre 2. E aí você conseguiu essa matriz aqui. A próxima, nós vamos partir sempre da mesma matriz, tá? A próxima é permutar a linha 1 com a linha 2. Então, só mudou de lugar, ó, de posição. Permutou a linha 1 com a linha 2. E por último, nós vamos pegar a linha 2 e nós vamos fazer linha 2 menos 3 vezes linha 1. Então, vai ficar 3 menos 3 sobre 2 linha 1. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes 3 vezes linha 1. E aí fizemos o cálculo é esse daqui, certo? E agora, em seguida, nós temos aqui um teorema que diz o seguinte: duas formas escada representado por C maiúsculo, C minúsculo e C minúsculo, D maiúsculo, são equivalentes por linha matriz aumentada AB e fornecem a mesma solução para o sistema X igual a B. Então quer dizer que quando você tem uma matriz A aumentada, quando você aplica operações elementares nesta matriz aumentada, a fim de obter uma matriz mais simples, que são as matrizes na forma escada, a solução do sistema correspondente à matriz aumentada vai ser também solução dos sistemas lineares homogêneos, certo? Então, olha só, a forma escada equivalente por linha a uma matriz A não é única. Por quê? Porque não é única porque, dependendo da operação que você escolher fazer, a sua resposta pode se tornar um pouco diferente, a matriz resultante pode se tornar um pouco diferente. Mas já a matriz escada reduzida, sim, ela é única. Ela pode ser chamada de matriz única. E aqui nós temos um teorema que diz o seguinte: dois sistemas lineares AX é igual a B e BX é igual a D possuem a mesma solução se as matrizes aumentadas AB e BD são equivalentes por linha. Bom, então se essas duas matrizes aqui são equivalentes por linha, os sistemas lineares correspondentes a eles possuem a mesma solução. Bom, vamos aqui a um exemplo. Olha só, encontre a solução do sistema linear. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui, o sistema tem 3 variáveis. Então, nós vamos pegar... nós queremos encontrar essa solução, pessoal, sabendo que a matriz na forma escada é equivalente por linha à sua matriz aumentada. Essa informação aqui, ela é importante, porque ela está aqui, a gente está
abreviando o que será feito lá na frente, na seção seguinte. Na seção seguinte, nós teremos que chegar nesta matriz aumentada, escalonada, tá? Aqui já foi fornecida a matriz para a gente compreender como é que a gente coloca, como é que a gente analisa a solução, tá bem? Então, olha só, na prática, o que deveria ser feito, com o sistema que você tem, você vai definir a matriz de coeficientes e vai encontrar com as operações elementares esta matriz aqui que foi dada. Nos teoremas aqui anteriores, estão dizendo o seguinte: se você tem duas matrizes aumentadas equivalentes, sendo que matrizes equivalentes são aquelas que você parte de uma matriz, aplica operações elementares até chegar na matriz dada. Então, se você tem duas matrizes equivalentes, os sistemas associados com elas têm a mesma solução. E isso vai ser muito útil aqui, porque, vejam bem, aqui está o nosso sistema, né? Deixa eu só conferir aqui. Isso, aqui está o nosso sistema, a nossa matriz aumentada. E nós vamos buscar a solução do sistema correspondente a ela. Então, vamos lá, ó. Cada coluna dessa corresponde a uma das variáveis. E a última coluna corresponde aos termos independentes. Então, nós vamos ter, ó, x1 menos 2x2 mais x3. É só lembrar que tem aquele produto aqui, ó, por x1, x2, x3, né? Então, em cada termo aqui, nós vamos fazer o produto escalar da linha vezes a coluna, tá? Então, vai ficar x1 menos 2x2 mais x3 é igual a 0, x2 menos 4x3 é igual a 4 e x3 é igual a 3. Aí, daqui, nós vamos isolar cada variável. Então, x3 é igual a 3, x2 é igual a 4 mais 4x3 e o x1 é igual a 2x2 menos x3. Aí, nós já sabemos o valor do x3. Nós podemos pegá-lo e substituí-lo nas equações anteriores para encontrar o x2 e o x1. E é o que foi feito. Agora aqui na próxima, nós vamos escrever o seguinte, ó, encontre a solução do sistema tal que a forma escalonada equivalente por linhas à sua matriz aumentada é essa matriz que foi dada. Então, nós já temos a matriz aumentada e queremos a solução do sistema. Então, olha só, foi dada essa matriz e nós vamos observar, pessoal, que a cada linha da matriz corresponde uma das variáveis. Então, me digam aqui uma coisa. O que vai acontecer nessa última equação? Nessa última equação vai ficar 0 é igual a 2. Mas 0 é igual a 2 é impossível, uma expressão falsa. Então, essa expressão falsa aqui nesse sistema caracteriza uma falta de solução, uma inconsistência. Não tem solução, certo? O próximo exemplo, nós queremos encontrar a solução do sistema que tenha essa forma aumentada. Bom, vamos seguir o protocolo que é o seguinte, dada a matriz escalonada, associa a ela um sistema. Então, nós vamos ter 2x1 menos x2 é igual a 5, menos x1 menos x4 é igual a 2 e 0 é igual a 0. Bom, aqui, gente, apareceu 0 é igual a 0, só que 0 é igual a 0 não é uma inconsistência. Então, o que nós podemos fazer? Lembra lá atrás que nós resolveu o sistema e deu 0 igual a 0? Bom, pessoal, como tem 0 igual a 0 e isso caracteriza infinitas soluções, você deve observar qual coluna está sem pivô. Então, a primeira coluna tem um pivô correspondente à variável x1. A segunda coluna tem pivô correspondente à variável x2. E a terceira coluna não tem pivô. Então, quer dizer que o x3 é livre. E nós vamos colocar, ó, x3 igual a t, certo? E veio desse fato aqui, ó, do 0 igual a 0. As anteriores, você vai isolar as variáveis x2 e x1. Então, ficou x2 igual a menos 2 menos 4x3. E aqui ficou x1. Agora, com o valor que você já tem, é como se esse x3 igual a t já fosse um dos valores. Já é um dos valores da variável. Então, você vai substituí-lo nas equações. Então, vai substituir aqui na equação x2.
Aí vai encontrar o x2, que vai ficar menos 2 menos 4t. E depois vai substituir aqui na x1 também. Então, na x1 você vai colocar tanto o x2 com menos 5x3, certo? E com isso você tem aqui a solução, organizada numa matriz coluna, primeira variável, segunda variável e terceira variável. Bom, o último sistema que nós vamos resolver corresponde à matriz aumentada 1, menos 5, 1, 4 e duas linhas iguais a zero. Bom, você tem duas linhas iguais a zero, o que vai acontecer agora? Olha só, você vai atribuir um sistema a essa matriz aumentada. Então, vai ficar x1 menos 5x2 mais x3 é igual a 4, x2 é R, x3 é T. E nós vamos isolar o R e já está aqui o R e o T, que nós vamos substituir na primeira equação, que a primeira equação vai fornecer para a gente o x1 é igual a 4 mais 5x2 menos x3. E aí, fazendo isso, você vai encontrar o x1 e com isso você tem todos os termos da sua equação, ó. O x1, o x2 e o x3, certo? Aqui, pessoal, nós chamamos a atenção para diferentes notações que você pode utilizar. Então, você pode usar escrever cada variável separadamente. x1 é igual a 4 mais 5r menos t, x2 é r e x3 é t, onde o r e o t pertencem aos reais. Podemos usar o parêntese, né, em vírgula. Podemos usar também, podemos usar parêntese e vírgula, mas aqui chamando x1, x2, x3 é igual. Podemos usar só esse símbolo aqui, ó, x e uma seta, para representar para representar o vetor que tem essas coordenadas. E podemos também utilizar a matriz linha. Aqui já foi dada uma forma de escrever em matriz coluna. E aqui embaixo estão mais maneiras de escrever. Tá certo, pessoal? Bom, então façam os exercícios aí da seção 2.4 e aqui se encerra esta aula e a continuação será dada na aula 4.